desfrutar de toda a riqueza em Cristo Jesus, nosso Senhor. A glória de Deus Todo-Poderoso, da presença de toda a unção do poder daquele que venceu a morte e ressuscitou, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor. O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O autor e consumador da salvação, Jesus Cristo. A promessa de salvação não pode também ser diferente se não for por meio da fé em Jesus Cristo. Terceiro tópico, a salvação prometida no Éden. Primeiro subtópico, o pecado humano. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, a raça humana passou a expressar e a vivenciar a maldade. Gênesis 3, versículo de número 6 e 7. Gênesis 4, versículo 8 ao 26. Enquanto vivia o período da inocência, o primeiro casal relacionava-se plenamente entre si e com Deus. Gênesis 2, versículo 23 ao 25. Mas a partir do advento do pecado, o casal passaria a enfrentar conflitos entre si e com o Criador, passando a encobrir a maldade do seu coração. A obra de Cristo, porém, realizada no Calvário, não nos permite viver hipocritamente, mas em verdade e sinceridade. Em Jesus, a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, realizar boas obras pela fé, manifestar a bondade de Deus e cuidar do próximo. Esses atos são consequências da salvação. Efésios 2, versículo 10. Então, nós passamos a fazer o bem às pessoas, fazer obras de caridade, não para ser salvo, não é, irmãos? Não para granjear a salvação, a vida eterna. Ninguém compra a salvação com dinheiro. Ninguém consegue ser salvo por dar, por sua vez, comida a quem está com fome, água a quem está com sede apenas. A salvação não é pela caridade apenas. Salvação é pela graça. É um favor imerecido que nós recebemos por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós passamos a ser salvos em Cristo Jesus, aí sim, nós passamos a ganhar uma nova natureza. A velha natureza, ela por sua vez passa a não mais nos dominar, porque todos nós temos a semente da velha natureza. A semente do pecado, ela passou para todo homem na terra. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Porém, quem está em Cristo, a semente do pecado não pode reinar em nossas vidas. Por quê? Porque agora a palavra do Senhor já nos libertou da escravidão do pecado. Nós já fomos, pela palavra de Deus, libertos, né, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E agora estamos firmados na rocha, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que agora passamos a fazer o bem às pessoas, passamos a amar o nosso próximo. Por isso que agora nós passamos a ganhar um novo caráter, um novo pensamento, uma nova mente. A mente de Cristo está em nós. Segundo subtópico, a transferência da culpa. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram suas culpas para terceiros. Gênesis 3, versículo 12 e 13. Nesse contexto, Deus havia providenciado uma solução que foi ao encontro do drama do casal. Cobrir a sua nudez com a pele de um animal. Gênesis 3, versículo 21. Naquele instante, o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para o animal inocente, cujo ato simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo para salvar a raça humana, cobrindo a nudez do pecado do homem. Hebreus 9, versículo 22. É interessante, né? Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele foi moído por nossas transgressões. Jesus, ele foi à cruz do Calvário em nosso lugar. Porque quem era para morrer naquela cruz não era Jesus, porque ele era inocente. Ele não tinha nenhum pecado. Nós que deveríamos sim ser levados à cruz, ao Calvário, porque somos culpados. Nós somos, por sua vez, pecaminosos. Mas Jesus, ele transferiu a culpa de cada um de nós para ele. Ele foi chicoteado, ele foi moído, como, por sua vez,
um padeiro, ele moe a massa, ele esmaga a massa para fazer o pão, Jesus foi esmagado por nossos pecados, por nossas transgressões. Toda a dor e o sofrimento ele carregou sobre si, sobre o seu corpo. Não é até que quando Jesus estava orando no jardim de Getsêmani, a Bíblia nos relata lá em Mateus capítulo 26, que Jesus ele entrou em profunda tristeza, a ponto de suar sangue. Ele viu ali o sofrimento que ele iria passar para que hoje nós pudéssemos ter vida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu ali na pele todo o sofrimento dele. O Satanás até tentou que ele desistisse da missão que Deus tinha dado a ele. Mas a missão de Jesus aqui na terra foi morrer em nosso lugar, porque nenhum de nós tínhamos condições de salvar a humanidade, porque todos éramos pecadores, todos somos pecadores. Mas Jesus veio sem pecado e se fez maldição por nós e se tornou maldito na cruz por nós, porque só era morto na cruz quem era o considerado malfeitor, né? Transgredisse as leis, e Jesus se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Ele transferiu a nossa culpa para ele, e por meio da fé nele nós somos livrados da culpa da condenação eterna. Nós somos livres da condenação quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado e passamos a ter comunhão com Deus. Terceiro subtópico, Satanás esmagado e o pecado vencido. Deus anunciou no Éden o que se denomina de proto-evangelho. Isto é, a primeira vez na história em que é proclamado o projeto definitivo de Deus para a salvação do ser humano. O Altíssimo jamais abandonaria o ser humano à própria sorte. Embora Satanás tentasse eliminar o homem de vez, seu intento não passou de uma simples tentativa de morder o seu calcanhar. Gênesis 3,15. Mas, por intermédio da salvação otorgada na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente, provendo a solução definitiva para o estado caído do ser humano. A peçonha do pecado que Satanás tentou passar a humanidade foi aniquilada pela morte redentora de Cristo. O Criador prometeu salvação e deseja que todo ser humano seja salvo. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Apesar da condição de rebelado, de pecador e de inimigo de Deus. Então Deus hoje tem esse desejo de que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade é a palavra de Deus. Você, meu caro irmão, irmã em Cristo, que está ouvindo essa palavra, você tem a oportunidade de escolher a porta que você deseja entrar. A porta da salvação, ela é estreita, como está lá em Mateus 7. Para nós granjear a salvação, nós não podemos ser salvos porque fazemos caridade, porque nós fazemos obras de caridade. Não. A salvação é pela graça. É um favor imerecido que eu e você recebemos quando aceitamos Jesus Cristo. Que você possa refletir sobre estas palavras e que você possa, meditando sobre essas palavras, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o profeta Isaías, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor, porque Ele é misericordioso em perdoar e salvar. Deus quer salvar e perdoar, mas é necessário que haja arrependimento, é necessário que haja conversão. Sem conversão, sem novo nascimento, não há salvação. Amém? Esta é a lição que nós deveremos, por sua vez, estar nos preparando para a escola bíblica dominical. Amém? A conclusão diz: embora o homem tenha contrariado o plano divino, desprezando o grande cuidado de Deus dispensado a ele no Éden, o Criador imediatamente lhe providenciou um substituto através da morte de Jesus Cristo, de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, proferindo a promessa de redenção, Gênesis 3,15, sacrificando o animal para vestir Adão e Eva, Gênesis 3, versículo 21.
Então podemos perceber aqui, meus amados, que o Senhor, desde o princípio, desde que o homem caiu, Deus já prometeu salvação para o homem. O diabo não teve o privilégio de ver a queda total do homem, porque assim que o homem caiu, Deus levantou ele. Porque Deus já levantou o Filho de Deus para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça. O inimigo pensou que, por sua vez, devido à queda de Adão e Eva no jardim do Éden, Deus iria abandonar o homem, Deus iria esquecer o ser humano que Deus havia criado. Mas pelo contrário, da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus veio para vencer as forças das trevas. Jesus veio ao mundo para pisar na cabeça do diabo que enganou Eva no jardim do Éden. O Senhor Jesus veio para vencer a desobediência, a imoralidade e toda devassidão que este mundo se encontra. Aceite Jesus Cristo e você também vencerá este mundo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta lição. Aquele que está aqui com a oportunidade de aceitar Jesus, aceite enquanto é tempo. Ó Deus, nós te agradecemos por esta lição. Que aquele que está aqui, Pai, entregando sua vida a Ti, Jesus, vem lavar ele com Teu sangue. Vem escrever o nome dele no livro da vida, Senhor. Salva a alma dele, Pai, dela. Escreve, Pai, o nome de cada um no livro da vida, Pai. Concede a salvação, que é o maior bem que nós recebemos de Ti, Senhor. Desde já nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo.